Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa oficina remota da Jornada Docente, integrando o portfólio, memorial e competências socioemocionais da nossa especialização em docência universitária, estratégias, avaliação e tecnologia. Nós já tivemos a oportunidade de ter esse encontro presencialmente, ministrados pela professora Renata e professora Priscila, que nos acompanham aqui na telinha, a quem eu já agradeço a disponibilidade tanto de estar conosco presencialmente, como agora no recall remoto. Né? Muito obrigada, professoras, pela disponibilidade. E esse momento, então, é o momento que a gente traz novamente a oficina num outro formato, para que todos que não puderam estar presentes conosco presencialmente possam agora estar, e aqueles que estiveram presencialmente possam revisitar todo o trabalho realizado aí com muito carinho, esmero e cuidado pelas professoras Renata e Priscila. Muito obrigada, viu, profas, pela disponibilidade de vocês, né? Vocês são parceiras aí nesse processo de construção da nossa docência universitária. Muito obrigada. Passo, então, a palavra à professora Priscila, para que ela possa dizer para a gente como é que está organizada esse momento remoto de hoje. Professora Priscila. Muito obrigada, professora Márcia. Muito bom ter você aqui com a gente, todos os demais colegas. Nós já tivemos um momento inicial aí, né, nos aquecendo nesse dia friozinho, com uma frase muito bonita que a professora Márcia trouxe. Eu queria muito deixar registrado para o Márcia. Como é que é? Quando a mão está no coração, nada. Se há distância. Eu vou procurar a frase oficial e coloco aqui no chat para Tá nós. bom, muito linda a frase, para a gente iniciar aquecendo mesmo, nesse momento. E aí, dentro do nosso itinerário, a gente tem aqui, para olhar para a nossa caminhada, um momento inicial para um convite, uma pausa, uma reflexão breve, para a gente pensar um pouquinho como estamos chegando. E para isso, nós vamos fazer a partir de uma nuvem de palavras, o nosso Mentimeter. Então, aproveitando aí, se você estiver usando o celular, né, ou o computador, já para ver como faria aí para acessar, para a gente ganhar tempo. Depois, na sequência, né, uma breve reflexão, e aí eu passo para a professora Renata, para trazer para a gente o portfólio, o memorial, para a gente poder aí se organizar nesse período de tempo que nós temos aí nessa especialização. Aí volta a palavra para mim, né, para a gente poder trabalhar a questão do mapeamento das competências, as competências socioemocionais, e aí fazer um momento de como estou saindo, né, para a gente fazer um check-in e um check-out. Olha só que legal, hein? Para falar mais bonito, um check-in emocional e um check-out emocional, para nós olharmos aí para o nosso processo. Então, seguindo aqui, iniciando com um convite, e esse convite inicialmente é para permitir-se. Permitir-se, e eu vou colocar algumas questões e convido à reflexão. Permitir-se viver este momento, permitir-se desacelerar um pouco, permitir-se deixar de lado as urgências, os e-mails, as tarefas que esperam, permitir-se escutar tanto a si mesmo quanto ao outro e o ambiente, permitir-se sentir o que nos conecta como pessoas e como universidade, e permitir-se estar presente de corpo e alma nesse encontro. Nós estamos aí, cada um no seu ambiente, e às vezes nós temos os nossos distratores, né? Então fica com um convite, uma intencionalidade pedagógica, essa escuta ativa, qualificada, sensível, permeada pela permissão, porque às vezes a gente pode não se permitir nem a esse ato. Então, agora, para a gente fazer um exercício do nosso minuto de silêncio nesse ambiente remoto, para a gente ponderar um pouquinho como estou chegando, eu vou fazer o convite para que a gente possa, daqui a pouco eu vou ligar o cronômetro, né, de 1 minuto, mas para que a gente possa se organizar, então tem o QR Code, e eu também vou tirar aqui da tela e vou colocar para vocês, para auxiliar, o link, que às vezes ajuda, né? Então, vou colocar aqui para vocês, caso alguém prefira acessar, tá aqui o link, assim vocês já se organizam nesse sentido. Eu queria saber se está tudo bem, se vocês conseguiram acessar para eu poder mudar a tela e colocar o
nosso tempo. Oi, Alexandre. O Pri, esse é o mesmo que a gente fez lá presencialmente, né? Esse é o mesmo que vocês fizeram, Então, com quem fez, não precisa algumas... fazer de novo. Oi? Quem fez, faz de novo ou não precisa? Se você quiser, está super convidado. Tem só algumas alterações por ser um ambiente remoto, alguma otimização que nós fizemos. Daí você está percebendo que lá eu não fiz Mentimeter e tal, fiz algumas outras coisas, mas assim, a proposta é a mesma, tá Ok, bom? obrigado. De nada. Bom, então, tudo bem? Posso tirar dessa tela? Conseguiram acessar? Sim. Sim, sim, Legal. obrigada. Então, eu vou ligar aqui o nosso cronômetro. Não se preocupe que no final ele dá um sustinho assim na gente, se tiver com som, é claro, e para a gente aí se regular no tempo. Eu vou iniciar. Ponderem aí, como estou chegando, não no sentido de cheguei correndo, né? Cheguei, no caso aí, de ônibus, a pé, enfim, molhado, mas no sentido mais emocional da palavra. Prontinho. Vamos ver como é que está a nossa nuvem de palavras. Deu tempo para todo mundo? Posso? Então vamos lá. Vou colocar aqui para apresentar. Olá. A gente está vendo aí a palavra confiante, esperançoso e relevo, né? Isso é bem interessante. E aqui algumas outras questões, ó, preocupado com o tempo, no automático. Pronto, já está tendo consciência, já é um ponto importante aí, né? Então, é olhar como eu posso sair desse automático. Com alta adrenalina, disposto, exausta, agradecida, agitada, curiosa, tranquila, calma, aberta, expectativa, atento, cansado, tranquilo, respirando fundo, curioso, aberto, enfim, né, mente acelerada, quero aprender muito, reta de final de semestre, interessado. Quantas palavras, né? E cada um aí vai trazendo um pouquinho, um pedacinho de cada um para esse nosso momento e para a gente ir percebendo e se autoavaliando para que a gente possa pensar um pouco como eu posso aproveitar esse momento de forma intencional. E daí, se alguém quiser partilhar um pouquinho essa experiência de ponderar como foi, pensar um pouquinho como está chegando, está aberta a palavra. Bora lá, Renata. Priscila, não poderia falar, mas assim, talvez a primeira palavra que eu coloquei ali foi cansado, sabe? A professora Márcia fala uma coisa, né? Estamos nos extentores, né, do final do semestre, sabe? Então, essa frase não é minha, né? Estou citando a referência, a professora Márcia está aí. Mas, ao mesmo tempo, tá bom? Motivado e até agradecido, né? Eu não pude estar presente lá no dia 8, então agradeço aí também, né, a Renata. Eu peço já desculpas, né, por não ter conseguido lá no dia 8 de maio, mas era por motivos, né, de consulta mesmo. Então, agradecido também por ter tido essa segunda chance de participar desse evento. Então, estamos na reta final do semestre, né, e ao mesmo tempo também agradeço a oportunidade, né, de conseguir refazer a atividade que eu perdi. Então, isso para mim é motivo de agradecimento. Muito obrigada. Mais alguém quer fazer um momento aí de partilha? Nós estamos fazendo com intenção uma pausa pedagógica. Essa pausa para refletir é para dar tempo também de você avaliar, tá bom?
Então, vocês vão reparar esses momentos aí para que a gente possa pensar. Renato, obrigada pela contribuição. Imagino que os demais queiram falar também, mas agora eu roubei a palavra. Oh, não, a Márcia pegou de Ah, não volta. aguentei. Ô, Pri, eu acho tão interessante esses extremos, né? Eu contribuí com a nuvem e eu coloquei 2 extremos, ao mesmo tempo preocupado, ansioso, cansado, esperançoso, motivado, né? E como a nossa vida na docência e a nossa vida no dia a dia, não só no campo profissional, mas também no campo pessoal, como ela é assim, né? Com picos e vales, né? E acho que é importante quando a gente está no vale, a gente lembrar que existe o pico, que a gente pode subir, né? Então, essa alta adrenalina, essa energia, que ela possa perseverar e que a nossa resiliência possa sempre estar presente no nosso dia a dia, nos nossos picos e nos nossos vales. Muito bom, muito bom. Até nós tivemos ontem dentro da formação de docentes ingressantes e muitos trouxeram a resiliência. E eu tenho escutado muito essa palavra. E é interessante, até tem um novo conceito, que não é novo, mas enfim, que fala do antifrágil, que não é apenas resiliente, né, mas aprende a se transformar e se ressignificar com o que acontece. E nós, como professores, somos muito resilientes, né? Obrigada, viu, Márcia? Muito obrigada. Eu vou roubar a palavra agora ou alguém quer pegar, aproveitar a oportunidade? Pronto, então eu estou me aproveitando aqui, hein? Então, dando sequência, eu trouxe uma reflexão sobre o quanto aprendemos sobre escutar. Nós somos seres aprendentes, estamos no ambiente universitário, imagina que, né, como a gente é envolvido por esse universo, nós gostamos muito de também estudar, de aprender, desenvolver, faz parte, né, desse nosso processo. Mas, às vezes, a escuta, ela talvez não seja tão praticada quanto deveria, enquanto humanidade, inclusive. Então, para iniciar a reflexão aqui, dentro desse processo, eu trouxe um poema do Rubens Alves, A Escutatória, para que a gente possa ponderar um pouquinho sobre essa capacidade humana que é tão essencial e, ao mesmo tempo, tão desafiadora, né? Para a gente refletir um pouquinho, inclusive, sobre ela enquanto uma competência socioemocional, já que convém ao nosso tema de hoje também. Vou fazer a leitura e, com intencionalidade, gostaria de fazer um convite para que vocês se atentem, de repente, a ou uma palavra, ou uma frase, algo que chamou a atenção e que, se vocês entenderem ser pertinente, é sempre como convite, pega uma delas para a gente usar nesse nosso encontro, tá bom? E aí, caso alguém queira depois fazer um momento de partilha breve, fica à vontade. Sempre vejo anunciado cursos de escuta de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Parafraseio o Alberto Caieiro. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz, sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Tenho um velho amigo, Jovelino, que se mudou para os Estados Unidos, estimulado pela Revolução de 64. Contou-me de sua experiência com os índios. Reunidos os participantes, ninguém fala. Há um longo, longo silêncio. Os pianistas, antes de iniciar o concerto diante do piano, ficam assentados em silêncio, abrindo vazios de silêncio, expulsando todas as ideias estranhas. Todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. Não basta o silêncio de fora, é preciso silêncio dentro, ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. Fernando Pessoa conhecia a experiência e se referia a algo que se ouve nos interstícios das palavras,
no lugar onde não há palavras. A música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa, no fundo do mar. Quem faz mergulho sabe, a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Aí, livres dos ruídos do falatório, dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Para mim, Deus é isto, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. Ouçamos os clamores dos famintos e dos despossuídos de humanidade que teimamos a não ver nem ouvir. É tempo de renovar, se mais não fosse a nós mesmos e assim nos tornarmos seres humanos melhores para o bem de cada um de nós. E chegando o momento, não temos mais o que esperar. Ouçamos o humano que habita em cada um de nós e clama pela nossa humanidade, pela nossa solidariedade que teima em nos falar e nos fazer ver o outro que dá sentido e é a razão do nosso existir, sem o qual não somos e jamais seremos humanos na expressão da palavra. Rubens Alves. Teve alguma palavra ou frase que ressoou em você nesse momento, dentro daquela provocação inicial? Se teve e fizer sentido para você, anota num caderno, no papel, anota no seu celular, no seu computador, para você colocar aí como reflexão, como intenção. E não sei se alguém quer partilhar algo que chamou a atenção antes da gente seguir. Então eu vou ficar nos interstícios da palavra, no silêncio. E agora, para a gente seguir, então, entra a Pro Renata, para trazer aí para a gente sobre portfólio, memorial, enfim. Pro Renata, é com você. Eu não sei se você quer apresentar ou se você quer que eu pego aquele material que está no Classroom e coloco na tela, o que você prefere? Na verdade, bom dia, né? Eu já falei com alguns que chegaram antes, então bom dia a todos, todas. Tem um material bastante rico aí que eu coloquei para nós, mandei para você por e-mail, né, Pri? Sim. E eu queria, assim, agradecer também mais uma vez a oportunidade de falar com os nossos professores. Fiquei sabendo que as aulas, né, da professora Juliana e da Nana foram muito legais, né, foram muito ricas, e como o Renato falou, né, o segundo amor, realmente a docência é um grande amor. Eu falo que o ser professor é um grande caso de amor, né? Quando a gente envereda pelo campo da docência, um bichinho que nos pica, né, assim, e assim, o transmitir, né, acho que o poema da Pri, né, traz, ninguém é professor sozinho, né, então a gente precisa dos estudantes, então quando a gente tem o movimento do transmitir, né, que a gente fala, eu transmito saberes, né, o professor transmite conhecimento, mas na verdade nós somos moldados pelos estudantes. E eu acho que em tempos atuais, eles estão desafiadores, esses moldes estão desafiadores, né? Porque a cada tempo a gente tem novas gerações, né, pessoal? O humano, ele vai se transformando, ele vai se modificando. Temos valores, temos bases, mas a forma de se comunicar, a forma de estar no mundo, então acho que é isso que o professor não se acomoda. Acho que é por isso a palavra resiliência, o que a Pri colocou, né, que os professores falaram, é que a gente não tem como se acomodar, na verdade não tem como, porque a cada sala de aula, a cada semestre, a cada turma, são desafios que nos apresentam, né, e eu acho que essa é a riqueza do ser professor, ou professora, né. Então, eu gostaria de começar a falar sobre o memorial, alguns aqui já estiveram na nossa aula presencial, eu vou retomar, mas eu gostaria de mostrar o roteiro, Pri, você consegue colocar para a gente, daqueles que já fizeram o memorial? Eu abri aqui, vou mostrar para você, ver qual que...
do MBA, porque nós temos 2 movimentos, né, nessa turma. Nós temos os alunos que já fizeram o nosso MBA, né, professora Márcia, de gestão de... Isso, Pro. De gestão, né, eu ia falar gestão de pessoas, também, né, Também. Essas pessoas, e temos os professores que estão começando, né, assim, no nosso caminho. Eu entendo que a gente está sempre no caminho, então o professor que estava no MBA lá em gestão, ele continuou nesse nosso caminho, né, professora Márcia, de formação, que já era um sonho do programa-chave mesmo, né, de trabalhar os nossos docentes. Então, eu trouxe aqui o roteiro do memorial para aqueles que já têm aquele memorial escrito, né? Então, alguns falaram assim, a professora Renata, eu reescrevo, o que eu faço? Então, para nós, o interessante, eu me lembro que o professor André, que está aí, a Kelly, eu não sei se fez o outro MBA, tem alguns professores, né, que fizeram o nosso primeiro memorial, que eu já li, já dei o feedback, mas eu gostaria que reescrevesse trazendo essas questões, tá? Então, questões para alunos que já cursaram o MBA em gestão. Então, como foi a trajetória de aprendizado no MBA em gestão? Fácil, difícil, muitas leituras? O que trouxe para vocês? Né? Porque nós estamos entendendo o processo dessa escolaridade estendida. Quando a gente, para nós da educação, né, nós entendemos que a escolaridade, né, quando a gente sai da escola e você envereda pelas formações, principalmente acadêmicas, nós estamos nessa escolaridade estendida. Nós não saímos desse universo. Então, mesmo que nós tenhamos já fiz o meu doutorado, já fiz o meu pós-doutorado, mas nós continuamos aprendentes, como dizem os autores portugueses, né? Nós continuamos adultos aprendentes. Então, eu gostaria que aqueles que já escreveram o memorial colocassem aí a experiência no MBA em gestão, as expectativas, que eu gosto bastante dessa fala da professora Priscila, né? Com quais expectativas eu estou chegando, né? E com quais expectativas eu saí. Então, para aqueles que já escreveram, podem escrever um texto a partir deste ponto, tá bom? Lembrando, né, que o memorial, ele é sempre uma escrita que ela é uma escrita movediça, porque ela vai trazendo memórias. Então, vocês podem trazer as memórias que emergirem, tá bom? Explicar qual foi o ponto mais relevante no referido processo de aprendizagem, porque eu acho que é importante vocês revisitarem isso. Então, o que ficou mais forte na formação, o que não ficou, né? Assim, repensem. Quais as mudanças você percebe na sua forma de pensar a sua carreira após cursar o referido curso, né? Porque eu acho que essa é a intencionalidade. Então, a gente, no primeiro MBA, né, a gente também pensou na trajetória. Então, quais os caminhos que eu trilhei? Eu me lembro que a professora Márcia... Ih, travou. Ela falou que a internet dela não está muito boa. Ela travou? Travou um pouquinho só, mas volta aí. Você estava falando, eu lembro que a professora Márcia. Não, a Pro sempre... Então, vocês estão me ouvindo? Eu também estou travando um pouquinho. Que teve professores que no primeiro MBA foram fazer outra graduação, né, professora Márcia? Viram a necessidade, né, se redescobriram em outra profissão. Então, vejam, o processo de aprendizagem, né, principalmente na vida adulta, ela é muito, assim, surpreendente, porque ela vai acionar pontos em nós que às vezes estão adormecidos, né? Ou até sonhos ou intencionalidades, porque nós vamos na juventude, né? Eu como pesquisadora dessa idade em específico, nós somos um pouco um trator, né, as expectativas da família, do mercado de trabalho, precisamos nos colocar no mundo. E depois, na vida adulta, quando algo já está um pouco mais, né, algumas direções já estão mais certas, vamos dizer assim, nós vamos revisitando, a gente revisita outras possibilidades.
tá? Então, eu gostaria de que vocês colocassem para mim. Eu me lembro que teve muita gente que veio comentar que depois que escreveu o memorial, também lembrou de cursos que queria fazer. Então, tragam, por favor, essa experiência. Quais as mudanças você percebe que houve na sua vida profissional depois do curso? Então, eu acho que é importante isso também, né? Pensar assim, melhorei como em tal aspecto ou em outro, né? Estou melhor aqui, percebi que eu preciso melhorar ali, né? Façam essa reflexão. E por último, esse aqui é um roteiro para direcionar que eu tinha prometido na aula. Quais expectativas emergiram ao ser convidado para o novo MBA? Então, acho que esse é para aqueles que já fizeram, tá, gente? O MBA em gestão. Então, podem revisitar o memorial que vocês já escreveram, mas eu penso ser interessante vocês trazerem essa trajetória pós, né, essa escrita, tá bom? E coisas que os alunos perguntam. Por exemplo, quantas páginas, né? Então, gente, uma escrita dessa tem 3, 4 páginas, 5 páginas aí. Tem algumas pessoas que escrevem mais, outras, né, são mais sucintas, enfim, tá bom? Então, lembrando, né, que esse memorial, nós marcamos no dia 10 de agosto, se eu não me engano, né, Pri? Mas tem, para confirmar, tem do Classroom, eu posso pegar. Tá bom, isso, para o início de agosto, porque aí eu vou fazer uma leitura e vou dar o feedback para vocês, no sentido de fazer essa interação autobiográfica e biográfica, né? Tudo bem para os que já cursaram o outro MBA? Acho que quem está aqui, professor Alexandre, desculpa, Alexandre, eu chamei você de André. Oi, Alexandre, pode falar. Cadê o Alexandre? Não, apertei errado só. Desculpa, tá? Outro dia eu falei para a professora Ermelinda, o professor André, Renata, que André? Só tem o professor André. É você, Alexandre. Eu batizo os nomes, igual com os alunos. André é meu irmão, então tá tudo certo. É seu irmão? Então tá tudo certo. Tá bom, Alexandre? Então você tinha perguntado, vocês e outros, né? Escrevam esse novo texto, refletindo sobre a profissão, a trajetória, que eu acho que é super importante nesse movimento. A Kelly, que está aí também, e a gente sempre sai melhor. Esse é o intuito, né, pro Márcio? A gente sempre sai profissionais melhores, professores melhores. Reconfirmando aqui, a data é dia 10/8 mesmo, tá? Dia 10/8. Então, nós temos aí 2 meses, né, julho e agosto, 2 meses para que vocês façam essa escrita. E aí, Pri, se você quiser colocar o outro slide sobre o memorial para os nossos professores, por gentileza, depois a gente volta no... Esse aqui, né? Depois nós voltamos no portfólio, tá bom? Tá. Bom. Então, para os professores que estão chegando, não puderam ir lá no dia, né, no nosso dia de aula presencial, eu trouxe como referir que talvez já escreveram um memorial, né, pessoal? Porque muitas vezes, quando a gente vai ingressar num programa de pós-graduação, stricto sensu, é pedido para nós a escrita do memorial, numa seleção de trabalho, né? Alguma coisa do gênero. Então, alguns já devem ter o memorial escrito. E aí eu vou só recapitular um pouco, né? E para aqueles que também já vão fazer uma nova escrita, pensar nesse processo autobiográfico. Então, assim, né, gente? A professora Passege, né, Maria Conceição Passege, que é uma autora que eu trabalho, é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela é uma especialista no Brasil, né, uma grande referência para nós sobre autobiografias. Porque o que é o memorial? O memorial nada mais é do que a escrita da nossa autobiografia, da nossa vida. Então, ela tem uma frase que eu gosto muito, que fala que se narrar é humano, nós sempre temos a história da nossa vida. Autobiografar é um processo civilizatório. Então, a oralidade, né, entre o processo da oralidade e o processo da escrita, são processos diferentes, distintos, né? A oralidade também vem muito carregada de emoção, né, daquele momento presente, do momento que a gente está vivendo. A escrita, como disse a Priscila, e ela
falou e trouxe o poema do Rubem Alves, a escrita requer um silêncio. A escrita pressupõe um momento seu, né? Então, quando a gente vai escrever algo, geralmente a gente se recolhe, né, em algum lugar, vou preparar, se a gente fala assim, estou preparando as minhas aulas, né, então, a escrita, ela tem que nós chamamos da metalinguagem, né? Ela pressupõe esse recolhimento para que eu pense sobre. Então, quando eu vou autobiografar, eu vou falar sobre a minha história, eu vou pensar sobre ela, né? Eu vou refletir e vou colocar em palavras. Então, nesse movimento há uma escolha, tá? Então, a gente sempre escolhe aquilo que nós queremos contar, né? Pode passar, Pri, por favor. Então, é bem verdade que não narramos nossa história para nos enclausurarmos no passado, mas para projetar o devir. Então, eu acho que é isso que é interessante, né? Quando eu peço para vocês que já fizeram o outro MBA falar um pouco do pós-MBA, né? Vocês estão revisitando ali o curso, vocês estão revisitando a aprendizagem e já projetando aquilo que vocês gostariam de aprender ou aprimorar, né? Então, só um minutinho. Eu tô saindo de uma gripe. Desculpe. Tô saindo de uma gripona, né? Então, assim, quando a gente vai repensar, né, nos recolher no silêncio, gostei bastante disso, e pensar sobre a nossa trajetória, escrever sobre ela, né, sobre o que passou, sobre o que vivenciamos, automaticamente, gente, né, o que o Paul Ricoeur, que é um dos filósofos franceses também, que vão trabalhar a questão da memória, dos memoriais, da autobiografia, nós já nos impulsionamos para o futuro. Então, isso é muito interessante, né? Ele é um movimento. Então, ao revisitar o passado, eu reflito, né? Eu estou no presente, reflito, né? Revisito esse passado, escrevo sobre ele, e aí eu me impulsiono para o futuro, né? E quando a gente fala do futuro, nós não estamos pensando só esse futuro daqui 10, 15 anos, mas no futuro, né? No futuro próximo, né? O que eu quero para depois da formação, o que eu realmente estou precisando. Então, por isso precisando de aprimoramento, o que eu tenho mais prazer em fazer, onde eu me reconheço, né? Então, nós falamos que a escrita do memorial é sempre uma identidade narrativa, é sempre uma autointerpretação, tá bom? Pode passar, Pri, por favor. Então, né, nessa tomada de consciência, porque ao nos recolhermos no nosso silêncio e escrever sobre nós mesmos, nós vamos abrir horizontes, né, expectativas. Então, eu acho que foi muito rico a gente pensar na escrita do memorial, da outra vez nós fizemos isso também, né, professora Márcia, no início do curso. Porque quando você fala, nossa, olha, né, quando você vai repensar a sua trajetória, eu acho que agora no MBA de docência, assim, em que momento vocês se viram professores? Né? Na infância, na adolescência, né? Quando eu pergunto isso na pedagogia, muitos alunos já falam assim, ai, professora, eu já sou professor de inglês, já sou professor de... Né? Você já ocupa esse lugar, né? Eu ensinei meus irmãos, meus primos, então, assim, eu acho que agora é pensar, né, no caso, trazendo para o nosso metro quadrado aqui do curso de formação de professores, em que momento, né, esse fazer atual de vocês surge na vida de vocês, né? Porque eu sempre falo também que o ser professor, gente, o professor é o primeiro profissional, tirando, claro, o núcleo familiar, com que a criança convive. É o primeiro, gente. Né? Ela já sabe o que é o modus operandi do professor na educação infantil. Vocês concordam comigo? A gente convive há quantos anos a criança fica, né? Agora 9 anos, mais a educação infantil. A criança, ela vive, né? O que é ser professor, ele está muito, como que eu poderia dizer? Intrínseco, aqui, recordando aqui, pequena brincava de professora, então, é isso mesmo. Ele está muito, assim, enraizado na nossa infância, né?
o que é ser professor, o que é ser professora, pelo sim ou pelo não, né? As crianças falam, a professora é chata, né? Eu não gosto da professora, mas ela está ali, então, ou o professor. Então, é uma relação muito forte na vida contemporânea e moderna da criança, né? Da criança moderna, lembrando que a escolaridade ela vai aparecer fortemente na vida dos indivíduos, né? Dos sujeitos na modernidade. Então, todo mundo sabe o que é ser professor, a cultura, principalmente escolar, né? Então, acho que isso também faz parte do professor que nós somos, né? Então, o professor que nós somos está relacionado, né? Ele está um pouco ali naquela escola que nós vivenciamos, tá? Então, para aqueles que vão escrever o memorial pela primeira vez, eu acho que é importante, assim, nós pedimos o memorial escolar, né, da trajetória de formação, revisitar essas memórias, né? Não são memórias tão positivas, não são memórias tão felizes, mas como eu digo, pelo sim ou pelo não, a vida nos dá coisas. Vamos aproveitá-las, seja elas quais forem, né? Então, assim, é uma grande, né, elas trazem uma bandeja, então, às vezes, não são realidades com as quais nós queremos, né, mas elas nos ensinam, né? E, então, o memorial ele tem esse resgate, ele tem esse movimento. Pode passar, Pri, por favor. Então, olha só, para o Bourdieu, a experiência narrada no memorial não é uma ilusão biográfica, né? Nem uma ficção, nem tampouco uma prática terapêutica. Ele é uma revisitação das nossas memórias de fato, das nossas vivências. Pode passar, Pri, por favor. Então, essa reflexão, né, está na base de uma consciência da história, do ser cultural que nós somos. Então, volto ao poema, acho que o poema da Pri hoje foi muito, que ela trouxe, né, foi muito feliz, porque nós não somos sozinhos, né? Eu estava hoje assistindo, ontem eu não consegui, um pouquinho agora antes da aula de vocês, a abertura da Copa, né? Então, foi muito bonito, no sentido assim, né, num momento tão difícil, né, para todos, assim, para as culturas, os povos originários do México, né, toda uma reverência. Então, assim, nós somos um grupo, nós nos fazemos na coletividade, né? Nós temos, o humano, ele transita entre né, o desenvolvimento individual a partir de uma coletividade, tá? Então, na escrita do memorial, como eu falei antes, olha lá, nós vamos revisitar as nossas incertezas, as nossas ambiguidades, em busca de um sentido, tá bom? Pode passar, Pri, por favor. Né? E aí, na escrita do memorial também, nós também revisitamos aquilo que a gente quer ocultar. É tão interessante, gente, eu como uma grande leitora, né, ávida, uma leitora ávida de memoriais, tanto dos alunos, muitas vezes, agora há pouco tempo, eu faço parte também do grupo de professores da UERJ, que é de avaliação, né, para contratação dos professores, eles mandam os memoriais, né, então você lê os memoriais e você percebe automaticamente aquilo que está oculto, né, aquilo que, no silêncio, né? Então, a gente consegue já perceber aquilo que não está nas palavras, mas está na intencionalidade. Então, esse gênero discursivo, né, ele coincide né, com as intencionalidades de vida daquele sujeito. Pode passar, Pri, por favor. Então, a vida da narrativa em busca de um narrador. Não esqueçam, porque isso aí às vezes fala, ai, professora, mas você que vai ler. Sim, sou eu. Então, assim, e vai ficar no portfólio. Quando nós escrevemos, né, há um desejo intrínseco que o outro vai ler. Sempre, né? Que há um leitor, há uma narrativa. Olha, a busca de um narrador, né? A narrativa, ela busca um narrador e busca um ouvinte, né? Então, essa prerrogativa não está ausente. Então, isso também está no memorial. Olha, eu estou escrevendo, mas é dentro de um curso, né? Dentro da atividade de um determinado componente,
certa intencionalidade. Né? Então, a escrita, o que eu quero dizer com isso? Ela nunca é neutra. Né? Depois que nós lemos, a nós mesmos vamos ler o nosso memorial, nós vamos nos reconhecendo. E vamos olhando e vamos falando assim, nossa, eu escrevi isso, nossa, né? Tem o Pablo Neruda, né, que é um grande também escritor, ele fala que as palavras, né, que ele joga ao vento, muitas vezes nem ele reconhece que ele jogava ao vento, né? Ou seja, as próprias obras que ele escrevia, quando ele não se reconhecia, quem é este homem que escreve? É um outro eu, né? Olha que lindo, né? Então, a escrita, ela é uma metalinguagem, ela é realmente um processo identitário, né? Que vai edificando, né? Ou seja, vai dando uma robustez ao nosso edifício da identidade, que nós vamos nos reconhecendo em outras vozes, que são nossas mesmas. Pode passar, Pri, por favor. É isso. Né? Então, eu gostaria de saber para os presentes que estão aqui, eu sei que está a Renata, está o professor, agora, nossa, eu estou desmemoriada hoje, é final de semestre, né, gente? O André, que não é André, é Alexandre, né? É o Alexandre, é isso, ó, eu fico birutinha. Se tem alguma dúvida para o memorial, para os que chegaram... Renato Camargo, sim, senhor. Renata, O senhor já obrigado, escreveu o né, memorial? Não. Oi? O senhor já escreveu o memorial, não? Sim, né, eu fiz o outro MBA também, Ah, sim, senhor. mas uma coisa, assim, né, não sei se eu vou ter o mesmo privilégio que o meu avô, que viveu 101 anos e meio, né, porque se eu tiver esse privilégio, eu Nossa, estou menos da metade, né, coitada da da sua filha. vida. Mas, assim, quando Uhum, a gente vai escrever alguma coisa nesse sentido, né, uhum, fiquei uhum. pensando na sua fala, a gente não pode falar, poxa, né, por que que eu, sei lá, não virei professor antes, né, Pode, por que que eu claro. não fui... é, isso, assim, não sei se... eu achei interessante que você falou, acho que no começo, que algumas pessoas, acho que escreveram no outro memorial e, de repente, foram fazer um curso que tinha vontade, né? Nada a ver, né? Isso, muita Sei lá. gente. Muita gente. Então, talvez numa dessa escrita, né? Talvez a gente fala, poxa, né? Devia ter É, feito diferente na criação da minha filha, sei lá, né? A claro, Gabi mas é, você... Uhum. a Gabi é economista, mas ela sempre gostou da área de psicologia, Olha sabe? que bonitinha. Ela sempre fala sobre isso daí. Então, assim, por exemplo, não sei se uma coisa que eu, hoje, né, uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, talvez eu não fiz, não saberia te dizer, mas a Gabi fala, eu ainda vou fazer o curso de Olha psicologia, lá, né? que fofinha. Mas como ela tem menos de 30, né, talvez seja mais fácil para ela escrever, né, no memorial. O meu receio é escrever, Nata, sabe assim? Fala, cara, uma coisa que, não sei se eu vou ter, vai dar tempo de fazer, sei lá, na correria do dia a dia, Mas, né? Renato, É, hoje os 50 é os novos 30. é. Para com ele, não sei, tá muito Não, velhinho. mas, assim, de Nossa, eu repente a não estou gente... nem na metade da vida, Renato. Eu estou em quase sua Não, idade. tomara. Mas assim, a gente escreveu uma coisa dessa, você fala, poxa, né? Devia ter virado professor antes, né? Claro, mas Ou sei lá, alguma coisa assim. o que você está dizendo, Renato, é o seguinte: quando a gente escreve sobre nós mesmos, sempre vai mover alguns sentimentos, Isso, é né? exatamente isso. Então, pode ser que venha algumas frustrações. Todos nós temos, né, Renato? Querido, não é? O meu sonho era ser triatleta. Eu acho lindo a pessoa nadar, correr, andar de bicicleta. Acho a coisa mais linda quem faz isso. Eu acho lindo, assim, minha admiração total, né? Mas eu sei que você entendeu? Entendeu? Não dá, né? Então, assim, a gente quando revisita, né, nossos sonhos, as nossas vontades, a gente tem alguns sentimentos. Então, saudade, né, frustração, ansiedade, uma melancolia, uma tristeza, mas vamos enfrentá-los, né? Eles são combustíveis também necessários, né, Pri? Isso mesmo. É preciso olhar para eles, né? Para que a gente ressignifique a nossa trajetória. É isso aí. Mas obrigada pela partilha. Renatinha, Oi, tudo bem? tudo bem? Que você perguntou se estava tudo bem. Acho que está, viu, Rê? O problema vai ser na hora de escrever, exatamente por causa disso que até o Renato comentou. Às vezes a gente vai, na hora da escrita,
descobrindo as nossas vontades e tem um medo de não conseguir obtê-las. Mas, o Rê, Renato também, né, nesse Rê, assim, a gente às vezes tem vontade e pode colocar. Não quer dizer que a gente vai conseguir concluir ou o prazo, mas eu acho que assim, a nossa vontade está lá, vamos jogar, vai que dê certo, e o universo, na hora que a gente escreve, dá um amém. E sonhar, e eu acho que sempre tem uma coisa interessante, Renata, que é o seguinte, né? Olha onde nós estamos, né? Assim, às vezes, né, você fala assim, nossa, mas será que, vamos nos revisitar lá atrás, será que eu iria conseguir ser um professor universitário? Será que eu conseguiria um mestrado, um doutorado, né? Então, um processo de gestão, né, vocês que são coordenadores, né? Será que eu consigo dar conta? Então, quando nós pensamos, nós já estamos muito lá na frente, né? Não é verdade, Pri? A gente não, às vezes, a gente não olha para as nossas conquistas, gente. A gente precisa validar as nossas conquistas, né? Não estou dizendo de arrogância, não é nada disso. É um processo de autoestima mesmo, de autorreconhecimento. Olha o quanto a gente já avançou. Entendeu? Sim. A única coisa que eu não posso colocar, que daí eu sei que é um sonho frustrado, é ser jogadora de basquete, mas a gente pula essa parte. Para, eu também não vou ser triatleta nunca, mas tá tudo bem. A armadura, normalmente, Renata, não é uma pessoa alta, né? A armadura, né? Mas mesmo para armador eu não tenho altura, nem para líbero do vôlei eu tô com altura. Não, então, a gente tem, e que Acho bom. que eu vou escrever que eu quero ser triatleta. Gostei dessa sua ideia. Tá quase lá, pelo menos o na Renato, corrida você já tá. então. Eu acho que o meu sonho está mais possível, Renata. A gente pode começar numa bicicleta. Viu, gente? Mas olha só, Renata, eu não sou tão, assim, alta, né? Mas eu joguei por Bragança, basquete Tá e vendo? amadora. A Kelly é um poço como fala, de surpresas. Você não sabe o que essa mulher é capaz. Eu sei. Olha, Me aguardem. Ela é uma mulher muito primorosa, tem muitas qualidades. Mas brincadeiras e obrigada mesmo, Rê. Agora já deu uma clareada Tá com jóia. aquele roteiro lá para ajudar. Obrigado. Perfeito. E alguns professores que não fizeram ainda o memorial, têm alguma dúvida? Se tiver, também podem me escrever, né? Eu deixei o meu e-mail, acho que a professora Priscila colocou lá, né, Pri? Sim, tem o e-mail, tem as datas, tá tudo certinho. Tudo certinho. Muito bem. Acho que alguém levantou a mão. Daniele. Oi, professora Renata, bom Olá, dia. professora, Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu acho que para mim seria mais uma dica. Diga. Eu já comecei a escrever uma outra vez, muito tempo atrás, e eu acho que é mais um norte, assim, de como começar colocando todos esses pensamentos, porque eu acho que, assim, o pensamento, ele vem fluindo, né, à medida que a gente vai escrevendo, seguir uma linha temporal da carreira, vida pessoal é interessante, eu acho que é mais esse norte para dar o start. Então, professora Daniele, no dia boa sua pergunta, porque no dia do presencial eu dei várias dicas, né? Daí eu não fui porque eu não tem problema. Hoje nós estamos aqui para isso mesmo. Então, assim, o memorial que nós estamos solicitando, de certa forma, no curso, é um memorial acadêmico, assim, de formação, né? Da sua trajetória de formação. Então, o que interessa para nós, de fato, é você revisitar a sua escolaridade, a sua formação. Você pode escrever assim, de forma linear, né, seguindo uma linha do tempo. Então, na infância, a juventude até chegar na universidade, a escolha da sua profissão, tá? Isso tranquilo. E aí, claro, né, é muito interessante, porque ao escrever a questão da sua, eu dei temático, né, escrever a sua trajetória escolar, de formação, você traz momentos da sua vida. Não tem como, né, Daniele, assim, uma perda, um casamento, filhos, enfim, né? Viagem, morar em outro lugar, as pessoas trazem.
Isso então, eu acho que é um caminho tranquilo, assim, linear. Tem pessoas que têm muita dificuldade, eu sugeri que pegue uma foto, né, uma foto, assim, que representativa lá de quando era criança, da escola, sabe? Uma foto da escola, e para que, assim, avive essas memórias, né? Que eu tive pessoas no outro MBA, muito interessante, mas, Renata, eu não consigo lembrar, né? Porque às vezes são memórias não tão boas, né? Assim, a pessoa não quer voltar naquele momento, enfim. Então, a foto, ela é uma fonte, como que eu poderia dizer, muito emotiva, né? Ela é carregada de emoções. Então, de repente, eu estou com uma certa dificuldade. Acho que a Marcela abriu o microfone. Eu estou com uma certa dificuldade, até uma foto, por exemplo, da sua formatura, né? Da formatura que nós temos bastante, e aquilo ali puxa um fio, que nós chamamos, né? Ali a imagem puxa o fio de lembranças e você traz, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Então, você pode tanto trabalhar dessa forma. Outra técnica também bastante interessante, eu faço um exercício com os alunos da pedagogia, que eu acho que é um exercício lindo, gente, quando eu dou um certo componente, que é eles perguntarem para as mães como foi a gestação, né, do bebê, né, como foi o nascimento deles. Isso mexe, eu sei já, né, tem gente que não tem mais a mãe, tem gente que não fala com a mãe, tem de tudo. Mas aí eles vão revisitar lugares, isso dá um sentido para a infância, né, quando eu vou trabalhar questões da infância. Então, de repente, você pode perguntar, né, pessoas próximas, né, como que era a escola? Quem tem irmãos, às vezes estudou na mesma escola, né? Então, você pode tentar ouvir uma história de alguém muito próximo da formação. Por que eu escolhi tal profissão? E aquilo né, te traz informações. Então, são técnicas de escrita que depois vem, como eu falei, depois você vai se recolher no seu silêncio e vai vir muita informação que vai ser interessante para você. Tá bom, muito obrigada. Imagina, meu bem, até mais. E esse aqui é o meu memorial, né, que eu deixei lá para vocês também, tecendo fios de lembranças da minha trajetória de formação. Só que o meu memorial tem quantas páginas, Pri? Porque ele já virou um artigo. 18. Ele já virou um artigo, né, de uma revista, que é o meu é o meu de formação mesmo, né? Mas só para vocês se inspirarem, e eu vou falando de toda a minha trajetória, como eu fui me tornando, né, pesquisadora, professora no campo da universidade, e tá lá também, vocês podem ler, e tem outros memoriais publicados e que vocês podem se inspirar, tá bom? Mais alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Posso seguir? E o portfólio? O Marcelo. Oi, Marcelo, é o seu nome que eu queria lembrar, Marcelo, aquela hora. É? Bom. Vou confessar que você pode ficar bravo comigo. Que isso. Estava vendo a sua fotinha, eu falei, professor. Que isso. Professora, só uma pergunta. É necessário ter um título? É bom. O título, uma outra dica. Às vezes o título, por exemplo, tem pessoas que gostam de pôr, às vezes, um título de uma música, né? Assim, um trecho, coisas que são significativas para você. É bom ter um título, sim, Marcelo, tá? Porque são tudo técnicas de escrita, tá? Então, às vezes, a gente olha para o título e aquilo vai, né? Aquilo nós falamos que é um disparador da linguagem, da escrita, né? A partir daquele título, eu consigo escrever sobre a temática, tá? Perfeito. Você escolhe o seu título. Tá bom, muito obrigado. Imagina. Podemos, Pri? Podemos. Eu estou avançando muito tempo, Pri? Você fala. A gente tem até as 11h30, tem portfólio e as competências. Então, o portfólio, gente, se você quiser passar rapidinho, eu vou falando, porque tem professores que não foram aqui, né? Pode passar, Pri? Pode, tá. Pode passar, que algumas, né? Então, gente, o que é no verdinho ali, no verdinho. Gente, o portfólio que vocês vão
montar, né, o e-portfólio, eu já deixei um template também, vou depois pedir para a Priscila colocar o template. O que ele é, né? O portfólio, ele é a gente chama, né, que é uma lista, uma pasta, né, organizada de forma cronológica dos trabalhos que a gente realizou numa determinada situação. No caso aqui, no MBA, né, em formação de professores, da docência, tá? Só que ele não é qualquer organização, né? A ideia é que eles tenham essa cronologia, ele possa avançar, né? Conforme a gente vai avançando de uma etapa para outra, eu possa pensar no meu processo de aprendizagem. E como a professora Priscila sempre coloca, no meu próprio desempenho, né? Então, hoje a gente já também trabalha com a nossa reflexão, só um minutinho que eu vou ligar minha bateria, gente, do nosso desempenho. Muito bem. Senão eu fico sem bateria aqui, perdoe-me. Então, o portfólio é esse instrumento que depois você depois isso, e olha o que a gente aprendeu aqui, olha o que a gente, né? Então, assim, ele é uma organização da aprendizagem, que nós costumamos dizer. E também ele é um facilitador dessa reflexão, né, do que você está aprendendo. Pode passar, Pri. A origem dele, pode passar, pode passar. Ele nasce aí na arquitetura, né, no campo das artes, e o portfólio, ele tem essa função, né, gente, da organização coerente, tá, e este que vai revelar aí como que o processo vai se desenvolvendo. Eu comentei com o pessoal, pode passar, Pri, na outra aula, que eu gostaria que vocês, assim, colocassem o mínimo como se diz, fotos possíveis, tá? Porque a gente já teve em outras experiências, portfólios com muitas fotos. Então, e eu deixei pode passar, Pri, pode passar, pode passar. Acho que você pode ir no template já, Pri. Ah, tá bom. Tá? E aqui, ó, eu montei um template, gente, que vocês podem, já tá lá para vocês, a professora Priscila, tem uma capa, sumário, introdução. Então, o que é a introdução? Sobe um pouquinho, Pri, só um minutinho. Vocês vão escrever uma introdução, falando um pouquinho do processo, de como vocês fizeram as atividades, né? Eu sei que tem um grupo de trabalho, né? Então, assim, vocês vão falar um pouquinho, né, do trabalho em si, do seu trabalho dentro do curso. Pode passar, Pri, por favor. Aí vem aí, módulo 1, título, tá? Aí eu coloquei assim, escrever os temas abordados no módulo, quais foram as atividades, tarefas, leituras desenvolvidas no trajeto do estudo, destacando os pontos, conteúdos e atividades que mais chamaram a sua atenção. Então, não é só para colocar lá o link do texto que vocês leram, não. Eu quero que vocês escrevam, né, pelo menos uma página. Tá? Ah, mas Renata, eu posso colocar o trabalho que foi feito no portfólio? Deve. Coloquem o trabalho, coloquem os textos lidos, né? Coloquem, isso aqui é para ficar para vocês, mas é importante que vocês escrevam pelo menos uma página de todo o trabalho realizado naquele módulo. Vocês já tiveram um módulo, né, Pri? Que é o da professora Luzia. Estão no segundo agora. Está no segundo. E aí, ó, como foi dito em aula, pode colocar no máximo 3 fotos. Eu coloquei ali. Pode passar, Pri. E aí, oi, professora Márcia. Posso fazer uma inserção? Pode, claro. A ideia, né, para o Renata, do portfólio, e a gente traz isso para vocês dentro do nosso curso, não é para sobrecarregá-los, não é para cumprir tabela, não é para ter uma tarefa a mais, não é isso.
é para que cada um de vocês, no compromisso com o seu autodesenvolvimento, vocês possam usar e abusar da qualidade de presença que tanto nós evocamos durante a aula. Então, ao anotar, de repente, uma fala do docente, né, Pro Renata? Ele trouxe uma fala, ele trouxe um excerto de um texto, ele trouxe uma colocação, aquilo fez sentido para você, aquilo te tocou de alguma forma, é um material que pode ir para o portfólio também. Claro. Então, a ideia é que, ao fazer essa construção, módulo por módulo, né, Pro Renata, vocês possam exercitar a qualidade de presença, e é um mecanismo também de tentar nos poupar dos sequestros, dos ruídos, do entorno, que muitas vezes nos impedem de estar no compromisso ali durante o processo da aula. E ao fazer tudo isso, ao escrever tudo isso, ao anotar e colocar as fotos, as imagens que te tocam, você também faz um processo de autorreflexão, né, Pro Renata? Exatamente, Pro. Exatamente, por isso que ele é um instrumento de organização, né? Então, vocês sabem que ao final do curso, vocês têm um material que reúne todo o material estudado, né? Então, isso é muito importante, pessoal. O portfólio, ele é usado na área do direito, na área da saúde, em vários, porque é isso que a professora Márcia falou, isso pode acontecer, os fios ficam soltos, né? Então, às vezes, a gente tem tantas demandas, o que o professor falou ali mesmo, né? O que foi feito? Então, e muita coisa acontece na sala de aula que, às vezes, não está nem no slide do professor, nem no texto, está no conhecimento dele, que você pode anotar no seu caderno, e depois você traz no portfólio. Né? Por isso que nós mudamos e nós estamos pedindo que neste portfólio, a cada módulo tenha um texto reflexivo sobre a aprendizagem daquele módulo, tá bom? É um texto curto, né, uma página, mas é que ele vai traçando o caminho que vocês vão estar fazendo no curso. Tá bom? E aí eu pedi umas considerações finais, pode descer, Pri, e referências, né? Como um bom acadêmico que somos, que eu acho que é importante. Depois vocês vão... Eu tenho todos os meus portfólios, gente, aqui, eles são importantes, a gente devolve para os alunos também, quando não é o e-portfólio, é o físico, e ele é, assim, um material de consulta depois para nós, né? E, Pro Renata, a ideia, é claro que tudo que nós vamos fazer gera trabalho, Sim. Gasta tempo, mas sim, a ideia é que não seja algo pesado, pesaroso, mas que seja saboroso para vocês durante a própria aula. Vocês já vão fazendo essa construção que deve ser gradativa, contínua, perseverante, mantendo cada um de vocês naquele espaço ancorados com o que está acontecendo ali. Essa é a proposta. Exatamente, Pro. E aí, assim, eu acho que isso que a professora Márcia falou é muito saudável, porque nos traz para o presente, né? Que nós temos muitos ruídos, né, gente? A gente tem que tomar cuidado com isso, que, assim, assim a gente já se desconecta, né? Assim, e às vezes a gente não consegue nem conectar com aquilo, com as demandas que a gente está precisando. Então, acho que essa autorregulação, o portfólio, ele tem essa intencionalidade, né? É uma disciplina mesmo. E a entrega, né, Pro Renata, do portfólio vai ser lá no último módulo do curso. Isso. Então, não deixem para a última hora, não deixem para fazer a construção do portfólio às vésperas. Nós vamos oportunizar encontros para partilha de portfólio, para contar as dificuldades, os desafios, ou como tem sido o processo. A gente vai oportunizar isso durante o curso. Nós fizemos na última turma do MBA e foi algo que deu muito certo. Mas não deixe para a última hora. A minha fala, acho que ela acabou o primeiro módulo, né? Já se dedique, aproveite as memórias recentes, faça o registro para que nada se perca. E durante a aula, vá se comprometendo
a fazer esse registro da forma que você for mais confortável para você. Alguns já gostam de anotar num Google Keep, outros gostam de anotar no caderno, depois transcrever. Posso dar uma sugestão para o Márcia? Eu acho que eles podem pegar já esse template e já ir preenchendo, né? Eu falo que é o Frankenstein no primeiro momento. Vocês vão colocando ali, né? E depois já salva, quando for na entrega, tal, daí você vem fazendo uma correção, né? Então, como a gente tem muitas abas abertas, muitas janelinhas, muitos arquivos, já vai colocando tudo nesse template. E depois vocês, né, revisitam ele. A formatação final. A formatação, isso, a formatação. E percebam, pessoal, que vocês vão ter vários produtos ao final do curso. Estou falando produtos no sentido de elementos construídos. A gente vai ter o memorial acadêmico com o feedback da professora Renata, vai ter o seu e-portfólio, você vai ter os projetos, né, que você vai, as etapas do PAI que você vai construindo, e tudo isso vai montando uma narrativa, uma história, uma trajetória de competências curriculares que cada um de vocês vai desenvolvendo ao decorrer do curso. Isso mesmo. A professora Kelly abriu. Rê, você está apresentando agora o portfólio na forma de documento, certo? Isso. No MBA, a gente tinha uma flexibilidade. Agora não mais. No Google Sites, então agora é na forma de documento mesmo. Exatamente, Kelly, porque justamente para a gente ter essa presencialidade, vamos colocar assim, essa âncora. Vamos colocar. Sim. Kelly, se me permite, se me permite justificar, porque essa opção, né? Nós estamos agora com um público de docentes, e o docente é muito pragmático, né? Ele pergunta, o que é para fazer? O que é para entregar? Então, nesse momento, pode parecer que nós estamos cerceando a criatividade docente, mas, na verdade, o nosso intuito é nortear para harmonizar e aquietar o coração daquele docente que, porventura, pode ficar ansioso por não ter uma rota, uma trilha bem descrita para ele. Então, a opção nesse momento foi essa, Pro Kelly. Não, perfeito, tranquilo. Obrigada. De nada, Kelinha. E eu passo a palavra agora à professora Priscila, que eu já passei do tempo. Me perdoe, Pri. Imagina, o tempo é nosso algoz, como diz a nossa professora Márcia, né? Então, agora eu vou entrar num outro tema, que são as competências socioemocionais, e aí o foco é na docência universitária. E colocando aqui como uma dimensão para a gente pensar, é o invisível, ou a Promárcia está aí também, sempre fala, né, do currículo oculto, né? Então, é importante a gente olhar para os ditos, mas para os não ditos, para o visível e para o invisível, e para aquilo que está em oculto. Então, ensinar, trouxe aqui uma frase do Paulo Freire, não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Veja o que a gente estava até falando agora do memorial, do portfólio, então a gente vai se construindo, se ressignificando na nossa trajetória, e com isso a gente vai olhando também para o nosso processo aí de ensino e de aprendizagem. Eu trouxe aqui, com base nesse artigo que trabalha aí sobre Paulo Freire, uma frase que eu extraí dele, tá? Falando assim: ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador na prática e na reflexão sobre a prática, uma frase aí também que eles extraem do Paulo Freire. E traz aí para a gente ponderar que a docência, então, é um processo permanente de desenvolvimento humano e socioemocional. Aí, para a gente fazer a deixa da relação entre o conhecimento técnico e o conhecimento que envolve toda uma competência socioemocional que permeia, então, o oculto, o invisível, o não dito, mas que impacta diretamente aí nos nossos resultados, no nosso desempenho, falando assim, né, da que a gente vai oferecer aí para o outro. Então, tem aqui o QR Code, depois também esse material fica para vocês, caso vocês queiram acessar. E uma das estratégias que nós estamos utilizando é traçar um mapa, fazer um mapeamento do
como estamos agora nesse início da jornada, nessa especialização, e depois no final. Então, ele é o mesmo instrumento, mas para a gente ter esse retrato de como nós estamos. E ele tem aqui 5 dimensões, que tem como base o CEAL, que é um modelo de aprendizagem, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Então, uma dessas dimensões aqui é autoconsciência, a outra, autorregulação, a consciência social, o relacionamento e a ética docente. Tá? Então, o que a gente vai pedir para vocês? Quem estava no presencial já deve ter respondido. Quem está aqui agora, então, aproveita aí para... Tem o QR Code, depois eu coloco também para vocês o link, tá bom? Não vou pedir para vocês fazerem agora, mas, assim, o que eu peço... A gentileza de responder antes da próxima aula, no dia 19, porque aí a gente já vai tendo mais fiel esse retrato temporal, tá? E lembrando daquela frase que nós não somos perfeitos, então a ideia não é buscar a perfeição, mas é aperfeiçoamento constante. Então, é olhar como é que eu estava hoje, no meu processo de autorreflexão, da minha trajetória, e como eu me vejo saindo dessa especialização, depois de ter aí passado por processos, ter adquirido conhecimento e ter procurado colocar em prática. Então, tá aqui o QR Code, tá bom? E depois eu coloco o link para vocês também. Tudo bem com relação a esse formulário? Querem fazer alguma pergunta? Eu vou até já falar, ao invés de depois, já coloco já aqui para vocês também, para facilitar, e vocês já colocam, já registram. Sobre o tempo, tudo bem? Dá tempo aí até o dia, vamos colocar dia 18, para vocês preencherem. Ele não é demorado, tá? Ele tem 5 dimensões, então, assim, para quem já respondeu, não sei qual foi a experiência, mas acredito que uns 5, 10 minutos. É claro que, como a Renata estava falando, assim como escreve memorial, como escreve a própria trajetória, ele vai evocar alguns sentimentos, algumas emoções. É importante olhar para isso também. Nada brusco, assim, espero, né? Mas se tiver alguma demanda, converse aí comigo, pode, né, me acionar. Agora eu falo um pouquinho sobre, então, as competências socioemocionais. Eu coloquei como base aqui a BNCC, e ele traz aqui dentro das diretrizes o que envolve características pessoais que se manifestam, então, na forma de sentir, pensar e agir. E não é só a minha, né? Então, não é apenas quando eu me relaciono comigo, mas também com os outros e com as situações para estabelecer e atingir objetivos. Então, vejam que não é algo simples, né? Porque quando a gente fala de sensação, emoção, pensamento, evoca uma série de questões, inclusive crenças, valores e tudo mais. E aí a gente tem, então, alguns desafios e demandas no ensino superior para a gente fazer algumas correlações. Então, a complexidade cada vez mais crescente, a gente vê que cada vez mais são exigidas competências socioemocionais para que a gente possa atuar em sala de aula com os diferentes perfis, com as diferentes gerações e com as diferentes demandas que são nos dadas. Aí a gente tem, então, essa formação integral, que é preconizada aí pela BNCC, e a gente tem também aquela visão da ruptura entre a teoria e prática. Então, a gente sabe que, até então, era muito valorizado o contexto teórico em sala de aula, e hoje já se olha a importância de se colocar em prática. Então, eu tenho o conhecimento e eu tenho a competência necessária para mobilizar esse meu conhecimento, colocar em ação, ter a partir de determinadas atitudes e comportamentos, e aí um resultado. Então, é essa superação da desconexão entre o conhecimento teórico e prático, que também entra aí como um desafio central na prática docente. Então, ser docente, realmente, assim, é uma profissão e tanto, vamos combinar, né? E aí a gente tem alguns paradigmas aqui com relação ao ensino superior. Dentro desse recorte, eu trouxe aqui, dentro dessa ponta do iceberg, o visível, que é aquilo que a gente olha, né? As ementas, o plano, o conteúdo, as tecnologias, entrevista, currículo, metodologia, e algumas situações que acontecem da falsa crença do professor como um transmissor puramente racional, objetivo e na praxis. Não, nós não podemos esquecer que, antes de tudo, somos humanos, e humanos em processo, né? Pensando nesse ser humano em construção. E aí a gente tem, então, tudo isso permeado pela base oculta,
que é o invisível, que então tem as emoções, as crenças, limitantes fixas ou não, né? O estresse crônico, os vínculos relacionais e vulnerabilidades. Então, essa dimensão humana oculta nos currículos na formação docente. E para a gente ponderar, eu trouxe aqui uma frase: o que acontece emocionalmente quando ensinamos? Para a gente colocar aí em reflexão, também se quiserem anotar num caderninho ou na sua nota ou no seu computador, para depois ponderar um pouquinho o que demanda de mim emocionalmente quando eu estou nesse processo de ensino. E aqui uma frase de novo: a docência se aprende com o coração tanto quanto a mente. Ensinar exige saber quem se é, o que se sente e como se relaciona. Trazendo aqui uma abordagem da psicologia transpessoal integrativa, a Márcia sabe bem, o reis, né? Então, assim, todos somos reis, todos nós temos razão, emoção, intuição e sensação. E como nós usamos é importante, tá fazendo sempre essa reflexão. E outra coisa que a gente também precisa olhar é que as competências, elas vão além do conteúdo, ou seja, o conteúdo é importante, sim, eu preciso, sim, ter esse conhecimento técnico, né? Não é um em detrimento do outro, são eles trabalhando de forma conjunta, e nesse exercício, nós olharmos para dimensões, então uma delas é a pessoal, ou seja, eu tenho uma pessoa na sala de aula como docente nessa profissão e ele é um ser. E esse ser tem autoconsciência, regulação emocional, reconhecimento de vieses disciplinares e a preservação do bem-estar pessoal. Opa, mas espera aí, como é que é isso? Tá muito perfeito esse negócio, né? Nós estamos aqui para isso, para esse processo de aperfeiçoamento. Então, como eu começo a despertar cada vez mais o meu interesse para me autorregular, para me reconhecer e para também preservar o meu bem-estar, porque a partir do momento que eu estou melhor, eu vou refletir isso também no meu entorno. A dimensão relacional também, então essa dimensão em sala de aula, então fechei a porta, estou lá com os estudantes, né? E essa relação docente-discente, como ela envolve essa empatia pedagógica, essa escuta dos silêncios em sala, a comunicação clara, a construção de vínculos maduros em nível superior. Então, a gente está colocando aí como algo para se ponderar em relevo, né? Como eu construo isso? E a comunidade também, então, entrando nessa dimensão institucional, que é essa liderança educativa, cultura de colaboração, ética acadêmica e responsabilidade na comunidade científica. Então, trazendo aqui uma visão geral para que a gente possa colocar algumas provocações aí nesse sentido. E aqui a gente tem, então, um modelo que é Social Emotion Learning, né, do CASEL, nos Estados Unidos, em 1994. Ele surgiu para quê? Para olhar para essas competências socioemocionais, como atingir metas, exercer empatia e tomar decisões, especialmente olhando para esse mundo escolar, no caso, era mais voltado para o ensino fundamental e tudo mais, e existe pouco ainda, então vou colocar que estamos sendo pioneiros, trazendo isso para o mundo universitário, tá? Mas olhando, então, essa questão de como o professor é socialmente competente, como as competências são preditores diretos do clima de sala de aula universitário. E aí envolve uma série de questões para a gente poder desenvolver. Dentro daquelas competências que eu até comentei com vocês, que está lá no formulário para vocês responderem, então a autoconsciência, qual que é a proposta? É identificar os nossos vieses e as nossas reações automáticas, que nós temos, é natural, né? Então, assim, como eu faço para reconhecer e sair desse meu piloto automático e evocar, por mais, você estava até falando agora há pouco, a presencialidade, evocar essa qualidade daquilo que eu faço. A autorregulação, então, né? Quem nunca passou por situações estressantes, a necessidade de, como a gente até falou, de desenvolver cada vez mais a resiliência ou a antifragilidade, depois, se quiser, a gente pode comentar em algum outro momento aí, para que a gente possa manter o equilíbrio e essa atenção plena, né, ou mindfulness, né, não no sentido estrito da palavra, vamos colocar assim, mas para que a gente possa aproveitar realmente de forma plena aquilo que a gente está envolvido.
A consciência social, então, né, aquele exercício que a gente faz, onde muitas vezes a gente comenta, cada turma é uma, cada grupo é um, então como eu vou fazer essa leitura desse grupo e praticar de forma empática a minha pedagogia, com rigor e com sensibilidade, né, pedagogia do amor, né, eu ensino, eu educo, mas sabendo também como fazer isso. A habilidade de relacionamento, então, essa construção de confiança que é tão importante em todas as relações, vamos combinar, e no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, enfim, não é diferente. Mediar conflitos, e conflitos não necessariamente é ruim quando ele se torna confronto, então o conflito ele pode ser, sim, funcional, se eu souber mediar, e quando ele é disfuncional, aí eu tenho que saber também interromper. E criar, então, culturas de colaboração, que penso que está muito coerente aqui com a nossa cultura da universidade, que é uma cultura que a gente se esforça, não vamos colocar que é perfeito, mas que a gente se empenha para que ela seja colaborativa e não competitiva. E a tomada de decisão responsável, onde a gente avalia com equidade e ética universal, assumindo com responsabilidade, né? Então, são competências socioemocionais importantes para o docente no ensino superior, estou colocando assim, mas acho que vale para a nossa vida de um modo geral, e a ideia é como nós podemos desenvolver, como nós podemos aperfeiçoar, né? A gente está sempre nesse olhar, né? Então, eu acabo me reconhecendo, tanto olho para isso e quanto percebo que tenho ainda que me aperfeiçoar, e faz parte da nossa vida. E aí vamos pensar uma coisa para, né, qual é o sentido de olhar para as competências socioemocionais, além de melhorar o clima organizacional da minha sala de aula, a minha relação com esse docente e outras questões que são importantes. Vou trazer aqui um motivo para a gente ponderar, que é a nossa saúde. Né? Se a gente não tem saúde física, mental, emocional, enfim, como é que a gente consegue aí desenvolver bem as nossas atividades? Então, quando eu não tenho o CSE, competência socioemocional, então, quando eu não tenho, e o que acontece com a minha saúde mental? Estresse. Aquele estresse crônico que provoca um burnout, né? E o burnout, esse esgotamento, a gente sabe aí todas as consequências, ou se não sabe, né? Legal até investir, todas as consequências que ele traz. Agora, quando eu desenvolvo as minhas competências socioemocionais, eu tenho aqui autoconsciência emocional, eu procuro aí olhar para ela e me desenvolver cada vez mais. A minha gestão de sala de aula, então, a dificuldade na gestão desses conflitos, e aí quando eu tenho autorregulação e gestão desses conflitos. Indo para a relação discente, uma relação mais assimétrica, mais distante, quando eu tenho competência socioemocional mais horizontal e dialógica. O engajamento, quando eu não tenho, costuma ser menor, e quando eu tenho esse exercício constante, mais empatia, mais conexão. E com relação à cultura, também, mais dificuldade de feedback, maior isolamento, e quando eu procuro desenvolver minha competência socioemocional nas diversas dimensões que ela tem, mais abertura para aprendizagem e senso de comunidade. Então, colocando para a gente pensar, não é um luxo formativo, não é algo que, puxa, a vida é só um adicional, um acessório. Ao contrário, é algo que a gente pode colocar como uma infraestrutura básica para que a gente tenha aí maior efetividade e maior humanização na nossa universidade. E aqui uma perguntinha, então, para colocar pergunta não, aliás, uma afirmação para a gente ponderar, não como uma resposta fechada, absoluta, mas como um questionamento. A excelência acadêmica do século XXI não se mede apenas pelo rigor do que o docente sabe, mas por sua maestria em integrar o que sabe com quem ele é. E para nós nos tornarmos, sermos pessoas, isso volto a dizer, processo. Então, o desenvolvimento socioemocional não substitui a titulação. Ele é a arquitetura que permite a genialidade acadêmica transformar, de fato, a realidade humana. E trazendo aqui para o nosso contexto, né, para a gente ponderar, nós estamos aí no ambiente universitário e uma das funções da universidade é construir conhecimento. É provocar esse conhecimento. E como eu faço isso, né?
buscando a transformação social, uma transformação que visa aí a paz e o bem, né? Então fica aí como reflexão e espero que tenha estimulado vocês a desejar desenvolver cada vez mais as competências socioemocionais, entendendo que não somos perfeitos. Então, a hora que vocês fizerem uma mapinha, de repente, né, vocês vão olhar e falar, puxa vida, tem isso, tem aquilo, e tá tudo bem. Mas a ideia é a gente reconhecer na nossa humildade franciscana, vamos colocar assim, e procurar desenvolver a cada dia. Isso sim é bonito, né? A belezura da vida, vamos colocar. Tá bom? Daí, para a gente fazer o fechamento, né? Nós trouxemos aqui nesse bate-encontro, né? Rapidamente, algumas questões que são importantes para permear nossa especialização. Fica aí a pergunta, né? Se vocês quiserem colocar ou responder ou falar para a gente fechar, como estou saindo desse encontro, né? Meu check-out, como eu estou me percebendo. Se quiser comentar, a gente vai adorar. Se não, anota, depois leva para o seu portfólio, enfim, né? Mas caso vocês queiram abrir o que vocês estão levando aqui, e a gente espera que a gente tenha contribuído aí também nesse processo formativo, fiquem à vontade. Está aberta a palavra. Poxa, cada vez que eu participo desses encontros que fazem eu pensar e tem que responder sobre a minha pessoa, eu preciso voltar na terapia. Não, brincadeiras, Pri. Você é psicóloga, tudo, mas é brincadeira. Eu acho que a gente para, às vezes, para pensar, mas não na profundidade que a gente necessita. Então, agradeço demais esse encontro que vocês fazem, a gente fazendo um portfólio, um memorial descritivo, ter que refletir melhor o que a gente está no nosso desenvolvimento. O portfólio nada mais é do que isso, como a gente está se sentindo com o curso, o que a gente está realmente aprendendo, fazendo essa autoavaliação da gente como aluno, né, e da onde a gente vê as nossas falhas e o que a gente precisa melhorar. E no memorial, revisitar a nossa trajetória, e como o Renato falou, será que ainda dá tempo da gente fazer outra coisa? Como que a gente se sente com isso? Será que a gente errou em algum local? Se a gente faria diferente alguma coisa? O que a gente ainda pode melhorar como educador, ser humano? Então, eu acho que eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu não lembrava se eu já tinha preenchido o mapeamento, preenchi novamente. Aí a gente acaba de novo se autorrevisitando como a gente é, né, emocionalmente, se tem inteligência emocional, como tá, então acho isso muito bom e válido. Então, muito obrigada. Obrigada, professora Renata Bernardo, pelo auxílio no portfólio, o que a gente tem que ir no memorial, a Priscila nessa autoavaliação nossa. Então, eu só saio daqui agradecida. Então, se eu estava interessada e animada para a aula, agora eu estou preocupada se eu vou conseguir realizar da maneira correta o esperado. Então, muito obrigada, viu? Bom dia. Obrigada, Rê. Rê, agora, Renato? Eu acho que 3 coisas que eu queria dizer, talvez até uma coisa. Eu não tenho vontade de fazer outra coisa hoje, né? Queria continuar como professor por um longo tempo, porque é gostoso que a gente faz coisas que a gente gosta, né? Mas uma coisa que me vem sempre à cabeça, como meu pai e minha mãe me ajudaram bastante na criação da Gabi, ela fala que quando ela for mãe, ela quer que eu desenvolva, né? Realize para ela o papel de vô, sabe? Mas o vô que ajuda, né? Então, assim, espero que ela espere um pouquinho, sabe? Porque, assim, né? Mais uns 15 anos, se ela esperar, tá bom, né? Porque eu não posso sair tão logo para ser. Mas essa questão foi interessante, né? E, assim, uma outra coisa que me chama muita atenção, quando eu escuto a Priscila, a Renata falando, né? Como vocês tornam as coisas fáceis, sabe assim? A fala de vocês parece fácil, né? Mas a Daniele fez uma pergunta interessante, né? Mas como que eu começo, sabe? Como que eu começo a escrita? Porque quando eu escuto vocês falando, parece tão simples, né? Mas a hora que eu vou fazer, eu falo, puxa, por onde eu começo, né? Começa de quando eu nasci, né? Mas legal, tá? Saio daqui ainda mais agradecido e satisfeito. Vocês têm o dom da oratória, tá? Mas eu vou testar, Priscila, a escutatória. Ótimo, obrigada, Renata. Kelly?
Eu acho que essa questão que você trouxe, Pri, das competências socioemocionais, elas são extremamente importantes, e assim, extremamente importantes, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? A gente tem muita formação para o externo, né? Muita formação técnica, e a gente tem pouca formação interna, né? Muitas vezes, e fazendo terapia, e eu adoro fazer terapia, e a gente vai conhecendo as nossas emoções, né? E às vezes, para um fato específico, não tem uma emoção só, tem várias. E nós, como docentes, né, nós lidamos com pessoas. Então, é extremamente importante a gente estar aberto, né, justamente nessa escutatória, para a gente perceber, né, aquele aluno, ele não está só ali querendo, né, aprender, desenvolver uma habilidade técnica, ele está ali como pessoa, né, ele está ali como um humano em evolução. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, né, e eu acho extremamente importante, e acho que a gente deveria ter mais formações socioemocionais. Mas, assim, agradeço a Rê, né, pelo apoio, e os professores que ainda não fizeram memorial, podem ter certeza que a Renata, ela lê tudo, né, Rê? E traz anotações ali, então é uma construção. Então, eu só tenho a agradecer, né, para a Rê, para a professora Márcia, a Priscila, por participar desse processo. Obrigada, Kelly. Eu também sou suspeita. Eu acho que tem que ter mais formação socioemocional. Mais alguém quer trazer alguma coisa, aproveitar a palavra aqui antes da gente fechar, passar para a Márcia, tirar foto? É o momento da pausa pedagógica. Se falar uma palavra que vocês estão saindo daqui hoje, qual seria? Quer colocar no fórum, no chat, só para provocar vocês um pouquinho? Uma palavra? Enquanto há uma palavra aí, também, se vocês quiserem abrir câmera para a gente tirar uma foto, eu acho que vai ser bem legal para a gente registrar esse nosso momento. Quem sabe a gente até viria notícia, né, Olá? Olá, Tranquilidade, gratidão, satisfeito, mais leve. Ó, que bom. olha. As boas, Pri. Então, ó, Reflexiva. Grata, desafiada. Escrever sobre si é coisa das humanas. E dos humanos também. e dos humanos do planeta Terra. Isso Sempre mesmo. preparado, muito bom. Mais ou menos. Minha parte humana fica no fogão. É Vamos bom trazer também. ela para outras dimensões, professor Alexandre. Eu vou mandar receita no memorial. Alexandre, tive uma ideia. Você podia fazer um portfólio na forma de receita, né, É Pro? isso que eu ia falar. Você pode escrever o seu Então, memorial isso na aí, forma de uma receita. Vou colocar os ingredientes e o modo de preparo e pronto. Nossa, Pode legal. fazer isso. Eu não acho, porque se ele vai poder fazer isso, a gente vai poder pôr no formato de currículo vitae bem de exatas. Ou de contas, professora, ou de equações. Você que sabe. Eu quis facilitar. Muito bom. Vamos tirar uma foto, então? Bora, Pri. A Pri Bora. é mulher do registro. Olha lá, sorriso. Quem quiser tirar mais também, depois mandar, manda. Muito bem, tirei foto aqui. Ô, professores, a gente pode, olhando para todo esse processo, imaginar que essa estrada é árdua demais, desafiadora demais. E é, né? De fato é. Né? Talvez quando vocês disseram o seu sim para fazer o curso, estavam dizendo sim para o nosso currículo
que é visível, nosso currículo técnico, aquele currículo que estava previsto nos nossos planos de ensino. Porém, esse curso, como é um curso feito da gente para a gente, né, é um curso feito por professores da Universidade de São Francisco para professores da Universidade de São Francisco, o nosso compromisso vai além, o nosso compromisso vai para olhar para esse humano, olhar para esse professor, jovem professor, experiente professor, professor que se revisita, para que ele olhe para a sua trajetória e, usando uma palavra das humanas que eu gosto muito para o Renata, que esse professor seja atravessado por todo esse processo e que ele possa, ao final do percurso, caminhando dentro das suas possibilidades, que ele possa se transformar. E à medida que ele se transforma, ele transforma outras vidas que passam pelas suas mãos todos os dias nas salas de aula. Então, a nossa preocupação, pessoal, vai muito além do currículo técnico, né, do currículo visto, do currículo posto. Né, o que nós estamos discutindo aqui, presencialmente, na oficina anterior e agora de forma remota, é esse cuidado, esse cuidar desse docente que vive em cada um de vocês, mas que tem dimensões muito maiores de só o profissional. Esse docente que tem razão, esse docente que tem emoção, esse docente que tem intuição e sensação. E que esse reis, razão, emoção, intuição, sensação, possam ser lindamente integrados nos produtos que vocês vão entregando no decorrer do nosso curso. Que seja saboroso, vai dar trabalho, sempre dá. Qualquer coisa que a gente vai fazer dá trabalho, né? Só que vamos tentar colocar o olhar lá para o futuro e curtir esse processo de transformação de cada um de nós. Vocês se transformam, nós também nos transformamos aqui na gestão. Vocês são a primeira turma, né, Pri? A gente, na apresentação, na aula inaugural, a gente contou, é a primeira vez que nós vamos trabalhar com o PAI, com o plano de aula inovadora, né? É um modelo diferente das outras 5 turmas que nós já trabalhamos. Vocês que vão nos dizer, né, se o caminho está correto, se o caminho não está, onde que nós podemos melhorar, onde que rota que nós podemos corrigir, faz parte do processo. No caminhar se faz o caminho, né? E essa é a nossa ideia, e muito, muito, muito obrigada por vocês estarem no caminho conosco, e eu sou muito feliz por ter a professora Priscila, professora Renata, e tantos outros professores que vão desfilar, já desfilaram e vão desfilar por esse curso junto, nesse sonho tão bonito que a gente está construindo. Muito obrigada, professores. Muito obrigada, palmas. Então, agora a gente deseja, né, Marcel, uma ótima tarde, sextou, aproveita o Dia dos Namorados quem não quiser tá tudo bem, e bom almoço para vocês, né? Verdade, hoje é Dia dos Namorados, que nós estejamos sempre enamorados pela nossa profissão da docência. Essa Márcia é demais, né, gente? Fala sério. Sim, nós começamos, né, professora Renata, falando dos nossos amores? Exatamente. Continuemos enamorados por essa profissão tão desafiadora e tão bonita que nós temos. E a palavra namorado, namorada significa namorada, que mora no nosso coração. Oh, que lindo. Obrigada, pessoal. Oh. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Mais uma vez. Beijos. Tchau, gente. Bom final de semana. Para vocês. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.